Bom dia, alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Mais uma aula de língua portuguesa com a nossa querida professora Andréia. Eu sou a professora Daniele e o título da nossa aula de hoje é Maluquices do Joca, continuação. O tema que nós iremos trabalhar ainda continua, complementos verbais, ok? E a habilidade, identificar recursos estilísticos e semióticos em textos jornalísticos e publicitários. Bom dia, professora Andréia. Bom dia, Dani. Bom dia, 7º. Bom dia, professores. Bom dia, alunos. Vamos continuar a nossa aula falando sobre complementos verbais ainda, ok? Objetivos de hoje: explorar estruturas linguísticas focando no predicado, identificar e reconhecer os verbos que necessitam de complementos verbais, transitivo direto e transitivo indireto, e identificar e reconhecer os complementos verbais, objeto direto e indireto. Na aula de hoje, então, nós vamos continuar trabalhando aquele texto do Jornal do Joca, aquela notícia, que eu não vou falar qual é para vocês, porque vocês precisam lembrar. Nós reforçaremos o assunto predicação verbal e complementos verbais, e essa aula continua sendo um subsídio, uma referência aos assuntos sujeito, predicado e complementos verbais, abordados na situação de aprendizagem 4, no caderno do aluno, volume 2, o estendido, tá? A versão estendida. Antes de passarmos a um vídeo também surpresa hoje, eu vou começar com algumas questões e vocês vão responder para mim lá no chat, ok? Então, as duas primeiras. Você se lembra do assunto do texto da aula anterior? E você também o considerou uma maluquice? Dá para vocês responderem numa só, tá? Então, fala qual é o assunto e se você considerou maluquice ou não. Vamos lá? 2 minutinhos para essas duas questões. Oi, Dani. E aí? Respostas? Tivemos. Então, vamos lá. O Kaique colocou que se lembra, sim, e tratava-se os ursos na montanha-russa. Tá. O Victor, brinquedos andam na montanha-russa durante a pandemia. Maria Fernanda, era sobre os bichos de pelúcia no parque. Isabela, bichos de pelúcia que andam na montanha-russa de um parque de diversões. Tá. E quanto a ser maluquice, eles colocaram? Aqui tivemos divisão. Alguns colocaram sim e outros não, mas eles não justificaram. Tá bom. Gente, é muito importante justificar, né, Andréia? Porque sim e não, às vezes. Pedido, né? Quando a gente fala sim, ou quando a gente responde sim ou não, é porque a gente houve um raciocínio que nos levou a esse sim ou a esse não, né? Mas tudo bem, não tem problema. O assunto era esse mesmo, né? Os bichinhos lá de pelúcia na montanha-russa e que foi considerado uma maluquice, porque aparecia no Joca, né? Na coluninha lá, maluquice, certo? Mas para os funcionários, não. Para os funcionários foi uma coisa bem divertida, né, Dani? Sim. Inclusive, porque eles queriam também que as pessoas que passassem próximo ao parque se divertissem, né? Ficassem felizes. Isso, vamos lá. Agora tem mais uma perguntinha. Essa é bem pessoal, tá? Então, o que vocês conseguirem E não escrever, coloca sim ou não. Essa não, pelo amor de Deus. Sim ou não, não. Coloquem aí uma resposta mais completinha para a gente poder ler o seu nome aqui, porque senão a gente vai falar um monte sim, um monte não. A gente não consegue ficar lendo o nome de cada um. Então, a terceira é a seguinte, ó. Bichos de pelúcia fizeram ou fazem parte da sua vida? De repente, justifica com porquê, né, Déia? Se ainda faz Isso. parte. Tá bom? Tá? 1 minutinho para essa, hein? Vamos lá.
E aí, Dani? Vamos lá. O Charles colocou que nunca teve. Tá. O João colocou que sim durante a infância. João Gabriel colocou que nunca gostou. A Érica colocou assim, claro que sim, professoras queridas. Ah, ok. E alguns disseram que sim, e tem até hoje, principalmente as meninas, né? Que ainda fazem parte da vida. Alguns meninos eu acho engraçado que, não, eu não gosto de bichos de pelúcia. Não precisa ter preconceito, não. Pode ter um bichinho de pelúcia sim, não tem problema nenhum. Agora o Gabriel foi interessante. Sim, tanto que eu lavei eles ontem e estão secando no varal. Olha, que legal. Tem que lavar mesmo, né, Gabriel? Porque enche de pó. É, aí a rinite fica atacada. Vamos lá. Essa perguntinha foi o que eu posso falar? Um ponto de partida aí para que a gente aborde um assunto e que, na verdade, quem vai falar desse assunto para a gente é uma psicóloga chamada Érica Medeiros, né? Ela é formada pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, especializou-se em neuropsicologia aplicada à neurologia infantil pela Universidade Estadual de Campinas. Ela participa de grupos de pesquisa sobre sociocognição na Unifesp e realiza sua pós-graduação em Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Então, é alguém que tem um bom conhecimento, né, uma boa bagagem aí de estudos, para falar para nós, ela vai, na verdade, responder para nós uma pergunta. Até foi bom que as respostas que apareceram foram, às vezes, diferentes, né? Isso em relação aos meninos. E alguém que colocou também, na infância eu tinha, então deixou bem claro que, por exemplo, não tem mas mais. o Samuel, ele deixa bem claro essa questão de gênero, não importa não. Ele coloca faz, pois desde criança eu amo os bichos de pelúcia. Fala meu nome, por favor. Muito bom. Samuel? Samuel. É isso aí, Samuel. Tem que ter bichinho de pelúcia assim, ó. A pergunta que eu fiz para a psicóloga, e ela vai responder para a gente, se chama passada a infância, se chama, não é? Passada a infância, é maluquice ter e gostar de bichos de pelúcia? Agora a gente vai ouvir a Érica falando, ok? Vamos lá? Olá, alunos do 7º ano! Como vocês estão se sentindo hoje? Meu nome é Érica, eu sou psicóloga, especialista em neuropsicologia, e eu vim, a pedido da professora Andréa, para falar um pouquinho com vocês sobre se os ursinhos de pelúcia, ao longo do crescimento, quando a gente já é adulto, é normal a gente continuar a ter. E aí, na opinião de vocês, é normal? É maluquice? O que vocês acham? Bom, vou começar falando um pouquinho sobre o que esse ursinho representa para a criança. Aquela criança pequenininha, de 1, 2 anos, alguns meses. E depois vou crescendo com vocês a relação dessa criança com esse ursinho. Quando a gente está lá na infância, quando nossos pais se separam da gente, a gente tem um sentimento que chama ansiedade de separação. O que é isso? É uma ansiedade que a gente sente, uma angústia, quando nossos pais não ficam próximos da gente, quando eles vão fazer outras atividades, como trabalhar, ou mesmo se distanciam para fazer atividades em relação ao próprio lar, como tomar banho, esse tipo de atividade. A criança se sente bastante angustiada por essa ausência. E aí, os pais dão um ursinho de pelúcia que faz com que a criança lide melhor com esse processo de separação. Esse ursinho é visto com segurança e com muito conforto para a criança para ela superar essas emoções tão desconfortáveis que ela está sentindo. Logo depois, esse ursinho de pelúcia, ele se torna o que a gente chama um objeto transicional. Palavra difícil, né? O que você acha que significa? Bom, o objeto transicional é algo que representa muito valor para essa criança. É algo que representa, inclusive, um jeito dela adquirir aos pouquinhos independência, porque esse objeto traz tanta segurança para ela que ela começa a conseguir explorar o mundo externo. Então, ela começa, aos pouquinhos, a perceber que o mundo é seguro, mesmo sem os pais por perto. Porque esse ursinho fornece esse tipo de segurança para ela. E um terceiro
uma terceira importância desse ursinho é que através dele a criança pode conseguir expressar as emoções dela. Então, a raiva, a frustração, sentimentos positivos também, como alegria, como amor, ela expressa tudo através do ursinho, por meio de um abraço, por meio de um tapa, enfim, ela vai expressando por meio desse ursinho. E aí, ela também pode trabalhar a imaginação por meio da criação de histórias através desse brinquedo tão importante para ela ao longo do desenvolvimento, né? E se eu estou falando da importância dele por tanto tempo na vida dessa criança, nada mais justo ele continuar tendo importância na adolescência e, consequentemente, na vida adulta, né? Veja bem, quando você tem um objeto que é muito importante, você não quer guardá-lo? Quando você olha para ele e vem esse quentinho no coração, pensando em cada coisa que você passou com esse objeto, você obviamente vai querer guardá-lo, vai querer levá-lo ao longo de toda a sua vida. Porque afinal, esse objeto trouxe emoções muito positivas para você. Ele trouxe confiança, te ajudou a começar a ter sua própria independência, certo? Então, a gente fala que a gente cria em relação a esses objetos uma memória afetiva, que é essa memória ligada à nossa história, ao que a gente viveu junto com aquilo, tá? E aí eu queria trazer uma outra curiosidade para vocês. Hot Point fez uma pesquisa em 2019 no Reino Unido, e o que eles trouxeram? Eles trouxeram que 34% da população do Reino Unido ainda dorme abraçada com ursinhos de pelúcia. 15% dessa população, inclusive, refere que não consegue dormir sem esse ursinho de pelúcia. E aí traz novamente essa questão, né, da segurança que esse objeto traz, né, para, inclusive, o sono dessa população. Queria deixar um pouquinho dessa mensagem para vocês. E aí, vocês dormem com os ursinhos de pelúcia de vocês? O que vocês sentem em relação aos ursinhos de pelúcia? É isso. Um grande abraço e até a próxima. Muito legal, né, Dani? Eu adorei. Inclusive, eu acho que a resposta da Nathalie colocou bem isso, né? Que o bichinho de pelúcia tem um valor significativo para ela. Uhum. Então, Colocou, vai né? ao encontro com o que a psicóloga falou, né? Isso. E ela deixou duas perguntas e eu vou repetir para vocês. Então, olha, aqueles que estavam aí na dúvida, será que eu respondo o que tenho? Será que é só quem é criança que pode ter ursinho? Não sou criança mais, né? Que eles estão sou... nessa fase de transição aí. Isso. Olha só, representa muita coisa, né? Representa não só aí a segurança, né? Mas essa questão da memória afetiva. Olha como eles são importantes, né? Até porque quando a gente tem filho pequeno, a gente começa a prestar atenção, né? Que a forma como a gente vai lidando com as situações em casa, a criança vai reproduzindo isso com os bichinhos de pelúcia ou mesmo com as bonecas, né? Da mesma forma. Algumas até já responderam essa pergunta, algumas meninas. A Kathleen, tá fechado o chat, mas ela respondeu antes. Que ela colocou que ela dorme com um panda de pelúcia, desde pequenininha, né? Outra colocou, eu levei o meu ursinho no meu primeiro dia no maternal e, tipo, tem até hoje. Então, tem uma memória, tem um significado para ela. Sim, e as crianças pequenininhas também, né? Quando elas vão para a escola, né? Logo nos primeiros dias, geralmente elas acabam levando mesmo. É uma forma de levar, às vezes, um pouquinho de casa, né? Para ficar junto com elas, já que os pais não podem. Né, de casa, é o cheirinho da mãe, né? É muito legal isso. Você tem bichinho de pelúcia, Andréia? Eu tenho. Mas eu não posso contar. Eu tenho, mas eu acho que tá lá nos meus pais, sabia? Agora me deu até uma nostalgia, assim, mas eu acho que tá lá nos meus pais. Na minha casa eu não tenho. Eu tenho tanta coisa nos meus pais ainda, eles vão se livrando, deixando lá na minha casa, às vezes. Procure, ó, que você vai precisar dele. Ó, vamos lá. As duas questões, então, vocês vão responder agora pra gente no chat, tá? Vocês dormem com seus ursinhos de pelúcia? Uns já responderam. E o que vocês sentem em relação aos ursinhos de pelúcia? Vocês podem, na segunda questão, definir o que vocês sentem com uma palavrinha só, por um sentimento, tá? A questão 1 é se dorme ou não, e a questão 2, definam com um sentimento. Vamos lá, 2 minutinhos. Dani, respostas? Temos muitas, então vamos lá. A Júlia, em relação a 1, tá? Colocou que ela não consegue dormir.
né? De repente tem gente que também quer dormir espaçosa na Uhum. cama, mas ela tem, parece, mas não consegue. Tá. O Leonardo diz que não, porque ele nunca teve, nem quando bebê, então ele não tem esse hábito. Alissa, acho que é a Alissa, disse sim e acho fofo. A Vitória disse que sim, porque fez parte da vida dela e faz até hoje. Então, muitos disseram que sim, que dorme com ursinho de pelúcia. A Ana Luísa disse que eles trazem uma segurança para ela. E aí a gente entra nas palavras, né? Uhum. A Ana Beatriz colocou que traz felicidade. Daniela representa carinho. Maria Paula colocou que para ela nada. Então, de repente, ela é da turma que não teve, né? O Gabriel colocou o anjo da guarda. Eu achei fofinho. Muitos colocaram algumas palavrinhas assim. Sinto coragem, a Karina colocou. Ah, que legal. E deve ser aquele que ouve os segredos também. Ah, sim, Né? é o diário. O ursinho de pelúcia é aquele que ouve segredos também, hein? Bom, a gente vai. O que eu vou fazer agora? Vou reler aquele texto. Achei muito legal que vocês responderam. Então, eu vou reler o texto, porque a gente vai fazer agora mais algumas questões, responder algumas questões, mas que tem a ver com o texto. Então, para que vocês relembrem aí um pouquinho, tá bom? Pode colocar o texto na tela. Então, vamos lá. Ó. Bichos de pelúcia dão voltas em montanha-russa durante a pandemia. Para que não tenha problemas de manutenção, a montanha-russa do Parque Temático Belmont Park, em San Diego, nos Estados Unidos, precisa ser ativada todos os dias. Como o lugar fechou em março por causa da pandemia do novo coronavírus, os funcionários tiveram uma ideia divertida para não deixar o brinquedo dar voltas vazio. Colocaram bichos de pelúcia. Opa, passou. Colocaram bichos de pelúcia nos assentos dos passageiros. As pelúcias, antes prêmios para jogos do parque, têm dado cerca de 12 voltas na montanha-russa todos os dias. Para isso, elas passam pelo mesmo processo que os visitantes. Colocam cintos de segurança e são presas por barras. Além de possibilitar que a atração de 95 anos continue funcionando, a iniciativa busca fazer as pessoas que passam por perto do parque sorrir. Então, aí o Joca, edição 152, tá? De julho de 2020. Vamos às questões agora. Reiniciamos as questões. Os bichos de pelúcia foram tratados como pessoas. Desculpa, é uma afirmação. Os bichos de pelúcia foram tratados como pessoas. Que trecho do texto justifica essa afirmativa? Vejam se vocês lembram do trechinho, tá? Essa é a primeira questão. A segunda, por que o parque continuou ativando a montanha-russa todos os dias, embora fechado desde março por conta da pandemia do novo coronavírus? Vamos lá? 2 minutinhos. Pronto, Dani. Pronto, vamos lá. O João Vitor colocou que sim, colocaram barras de segurança. Ele lembrou das barras. Tá. A Flávia lembrou do cinto de segurança. A Marielle lembrou cinto de segurança e barra. Então, de certa forma, eles lembraram. Isso. Era um trechinho que falava, para isso, elas passam pelo mesmo processo que os visitantes. Colocam cintos de segurança e são presas por barras. Certíssimo. A gente sabe que vocês não vão conseguir pegar exatamente do jeito que está, mas só de terem lembrado está ótimo. Sim. E a segunda? A segunda, alguns confundiram com aquela pergunta da anterior, lembra? Porque alguns colocaram como Guilherme, por exemplo. Não, Guilherme não, perdão. Como a Bianca, para as pessoas sorrirem, que foi uma pergunta que você fez similar da outra vez, né? Tá. Mas dessa, por exemplo, a Camila colocou para que não desse problema, né? Manutenção. A Graziele colocou manutenção, Ana Beatriz para não quebrar. Quem colocou? A Maria Clara para continuar funcionando. Então, muitos colocaram para não ter problemas futuros, né? Arthur, Natália, vários. De qualquer forma, estão relacionando a questão para que o brinquedo não apresentasse problemas de manutenção, né? A gente pode colocar para eles a tela de respostas agora. Então, vamos lá, ó. Os bichos de pelúcia foram tratados como pessoas. Que trecho do texto justifica essa afirmativa? Para isso, elas passam pelo mesmo processo que os visitantes. Colocam cintos de segurança e são presas por barras. Questão 2. Por que o parque continuou ativando a montanha-russa todos os dias, embora fechado desde março por conta da pandemia do novo coronavírus? O parque continuou ativando a montanha-russa todos os dias para que o brinquedo não apresentasse problemas de manutenção, certo?
Mais perguntinhas, vamos lá. Eu não sei se vocês estão percebendo que eu sempre estou colocando as respostas completas, que é o que o professor de vocês também gosta que vocês façam, tá? Então, vejam, a gente sempre repete um pedacinho da pergunta e depois continua com a resposta. Assim é que precisa ser as respostas de vocês, as discursivas, tá? Eu falo isso porque eu sei que os professores gostam que façam dessa forma. Até porque eu brincava com os meus alunos assim, se você jogar a pergunta para um lado e a resposta para o outro, você consegue identificar qual foi a pergunta Elas daquela estão resposta. ligadas de alguma Isso. forma, né? Agora, quando você faz uma resposta que não está completa, você não sabe de onde saiu aquilo. Então, prestem atenção nisso. Façam sempre as respostas completas, ok? É que por conta do chat, às vezes até a gente entende, né, Andréia? é. Mas no caderno, gente, faz direitinho, mostra pro professor, Sim, marca a gente. até porque eles estão percebendo que a gente tem considerado um monte de respostas deles, né? Ah, vocês estão raciocinando, estão indo para o caminho certo, isso a gente entende. Mas eu estou falando dessa questão da resposta completa, exatamente isso, no caderno, tá? Então, vamos lá. Terceira questão. Releia. Os funcionários, né? Eu coloquei entre parênteses porque eu estou fazendo uma referência. Colocaram bichos de pelúcia nos assentos dos passageiros. Vejam que o termo está aí sublinhado. Letra A. O trecho retirado do texto e sublinhado denomina-se sujeito ou predicado. Você vai colocar letra A, isso, ou sujeito ou predicado. Letra B. Qual é o verbo presente nesse trecho? Vão retirar o verbo que aparece aí e colocar na resposta B. E esse verbo que aparece, ele é intransitivo, que não pede complemento, transitivo direto, que pede complemento sem preposição, ou transitivo indireto, que pede complemento com preposição. Vamos lá? Coloquem A, B ou C. Diga. Ideia, lembrando que eles podem colocar TD e TI na última, né? Ah, pode, porque são pode. 3 perguntinhas, a gente Pode entende ser perfeitamente. VI, VTD, VTI. Certo? Tudo bem? Vamos lá. 2 minutinhos. Pronto, Dani. Vamos lá. Então, seguinte, estava até comentando com a Andréia aqui. Ainda temos muita divisão aqui nas respostas, ok? Então, a Giovana, a Gabriele, Jennifer, Isabela, Pedro colocaram predicado. Mas eu retirei alguns, só alguns que colocaram sujeito, porque tivemos muitos outros. Lucas, Daniela, Kathleen, Pedro Henrique colocaram sujeito. Tá. Tá? Já vamos falar sobre Você isso. já vai comentar agora? Não, pode falar da 2. Tá. Da B, Na desculpa. B, qual é o verbo presente neste trecho? Colocaram. Pedro Paulo, Lúcia, Graziele, Maria Eduarda, Caroline. Muitos colocaram colocaram. E a outra, esse verbo é, tivemos também uma divisão. Então, transitivo direto, Caroline, Caio. Aí tivemos transitivo indireto, Maria Eduarda, Áquila. Áquila é um nome diferente. Mas tivemos a maioria, Andréia, foi transitivo direto, tá? VTD. Então, vamos lá. Pode colocar as respostas para eles e aí eu vou falando. Então, vamos lá. Ó. Na letra A. Peraí. Prestem atenção um pouquinho. Os funcionários, presta atenção. Eu vou repetir para vocês aqui, ó. Eu vou ler. Pode deixar na tela para eles. Eu vou ler onde estava essa questão dos funcionários. Olha aqui, ó. Nossa. Achou? Vamos lá. Então faz assim, ó. É para reler o trecho. Esse trecho foi retirado ali, né? Os funcionários, aí você colocou, entre aspas, 3 pontinhos, colocaram bichos de pelúcia nos assentos dos passageiros. A Pro está tentando localizar essa parte. Mas talvez eles tenham confundido por conta do sublinhado, né, Andréia? Temos um trecho entre parênteses, que é os funcionários, que é a quem se refere, e temos aí um trecho riscadinho, que é o sublinhado. Consegue? Achou o texto? Então, seguinte, vamos fazer o seguinte, como ainda tem umas pessoas respondendo, vamos dar mais 2 minutinhos para eles responderem, pode ser? 2 minutinhos. Vamos lá, meus amores, eu vi que muita gente participando, quem não tinha conseguido colocar, bem legal. Então, seguinte, o trecho está no texto, quem quiser voltar, eu acho que é o slide 11.
Os funcionários tiveram uma ideia divertida para não deixar o brinquedo dar voltas vazio. Colocaram bichos de pelúcia nos assentos dos passageiros. Então, retomando agora para o slide 15, que é o exercício de vocês, nós temos aí os funcionários que é quem? O sujeito, né? A quem se refere, e depois colocaram bichos de pelúcia nos assentos do passageiro. Então, o restante, lembra que a gente brinca? É o predicado, onde está o verbo. E aí vocês mencionaram o verbo como colocaram, perfeitamente. Então, nós temos aí o verbo colocaram. E esse verbo, ele é transitivo direto, indireto ou intransitivo? Eu não faço aquela perguntinha, colocaram o quê? Quando eu pergunto o que, significa que ele precisa de um complemento, certo? Colocaram bichos de pelúcia e não temos uma preposição ligada a esse verbo. Então, esse complemento está ligado de forma direta. Então, nós temos aí um verbo transitivo direto, porque ele vai pedir um complemento direto. Fechou? Aí vamos para mais uma. 4. Complete a frase abaixo de acordo com o que se pede nos itens A e B. Todo ser humano... Tenta lembrar, por favor. Aí você pode completar aí, de repente, com o que você achar melhor. A. Para completar a frase, utilize um verbo transitivo direto. Vamos lembrar, um verbo que vai precisar de um complemento. O que ou é o que normalmente, né? Ou a quem. E que se deseja complementado complementado com a palavra carinho. E a B, para complementar a frase, utilize um verbo transitivo indireto. Aqui nós vamos precisar de uma preposição que seja complementado com a palavra carinho. Então, vocês vão complementar a frase aí. Tem que ter a palavra carinho. Mais um, eu quero um verbo que seja transitivo direto, na A. E na B, eu quero um verbo que seja transitivo indireto. Será que vocês conseguem fazer? Um minutinho só, rapidinho. Vamos lá, o Tomás e a Natália colocaram aqui precisa. Então, todo ser humano precisa. Precisa do quê? Precisa de carinho. Aí eu vou ter uma preposição, certo? Então, seria um verbo transitivo indireto. Agora, se eu digo, todo ser humano ama carinho. Ama o quê? Né? Carinho, mas de repente, aí eu não preciso de uma preposição, certo, pessoal? Então, assim, foi uma retomada rápida. Vamos lembrar que na aula de hoje exploramos o gênero notícia, ampliando o tema abordado com a fala de um especialista. Reforçamos aí o verbo acompanhado de um complemento verbal, objetos direto ou indireto. Pode ser transitivo ou transitivo indireto. Nós ainda iremos retomar e voltar, porque não deu para a gente completar muito bem esse último exercício, que eu gostaria de reforçar mais. Mas a gente volta na próxima aula, que é quinta-feira, e aí a professora Andréia estará com vocês, tá certo? Um beijo e até a próxima aula, meus amores!